Bem-vindo a mais uma aula do PIBID. Eu sou Priscila Morim, sob a coordenação do professor Edson Souza e a professora Marta Bueno, e na aula de hoje iremos resolver duas questões sobre a energia dos alimentos. Vamos lá? Bom, antes da gente responder logo as questões, iremos relembrar alguns conceitos que serão necessários para a aula de hoje. A gente sabe que o assunto do momento agora é emagrecer de forma saudável. E uma preocupação comum é a quantidade de calorias que a gente deve ingerir diariamente para poder não engordar rapidamente. Mas o que seriam essas calorias? As calorias é um termo que indica a quantidade de energia fornecida por um alimento, se ele for totalmente aproveitado pelo organismo. Não entendeu? Bom, a energia gerada por um alimento, ela é medida em calorias, ou seja, quanto mais calórico for o alimento, mais energia ele vai fornecer para o nosso corpo. E a gente também tem que lembrar que as calorias elas são provenientes de carboidratos, proteínas e gorduras, também chamadas de lipídios, presentes nos alimentos. Então vamos relembrar os alimentos que são ricos em carboidratos. Você lembra aí? São as massas, o chocolate, os bolos, são carboidratos. Mas também a gente sabe que tem os carboidratos saudáveis, que são as sementes, as frutas, batata doce, entre outros, são os carboidratos que você pode comer consciente. Também temos as proteínas, que a gente conhece que são as carnes, os peixes, leite, ovo, tem amendoim também, entre outros. E por fim, os lipídios ou gorduras, que são manteiga, óleo, algumas sementes, entre outros. E a gente sabe que a caloria ela é uma unidade muito pequena que fornece geralmente valores muito grandes. Então, por isso, tem uma unidade que ela é mais indicada, que é a quilocaloria. Por isso, na maioria dos alimentos, nas embalagens dos alimentos, a gente pode encontrar os valores em quilocalorias. Então, vamos agora para a primeira questão. A primeira questão, ela já pergunta: 1.000 calorias corresponde a quanto, respectivamente, em quilocalorias, joules e quilojoules? Então, nessa questão, a gente tem que relembrar o Sistema Internacional de Unidades, a transformação de cada um deles. No caso, aquele que é a transformação de calorias para quilocalorias, para joules e para quilojoules. A gente tem que lembrar que o K do quilocaloria ela corresponde a 10 a terceira, é igual a 10 a terceira. Logo, 1.000 calorias vai ser igual a 1 quilocaloria. É basicamente a transformação de metros para quilômetros, que 1.000 metros corresponde a 1 quilômetro. Da mesma forma, 1.000 calorias corresponde a 1 quilocaloria. Então, a gente já sabe disso. Então, agora a gente vai transformar 1.000 calorias em joules. A gente sabe que uma caloria é igual a 4,184 joules. Então, 1.000 calorias vai corresponder a 4.184 joules. É basicamente multiplicar também. E por fim, a gente sabe que se o K ele é igual a 10 a terceira, logo 4.184 joules, que são 1.000 calorias, a gente já acabou de calcular, vai ser igual a 4,184 quilojoules. Então, a alternativa que bate é a letra C, que é 1, 4.184 e 4,18, respectivamente. Vamos lá para a próxima questão. Segunda questão e última. Ela é da Paz São Paulo, que diz que a análise do conteúdo calórico de um sorvete demonstra que ele contém aproximadamente 5% de proteína, 22% de carboidratos e 13% de gorduras. A massa restante ela pode ser considerada como água. A tabela abaixo apresenta dados de calor da combustão para esses três nutrientes. Se o valor energético diário recomendado para uma criança é de 8.400 kJ, o número de sorvete de 100 gramas necessários para suprir essa demanda seria de aproximadamente quanto? O que a questão quer? Ela quer saber que se uma criança, o valor energético de uma criança para consumo diário é de 8.400 kJ, ela quer saber quantos sorvetes de 100 gramas vai ser necessário para suprir essa demanda que a criança ela pode ingerir. Então, ele deu os valores de nutrientes que são presentes em um sorvete, que ele diz que 5% de proteínas, 22% de carboidratos e 13% de gordura. E na tabela ele traz os valores de calor liberado em quilojoules, que é a unidade que a questão ela vai pedir. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que no sorvete que ele trouxe, existe 5% de proteína. A gente vai tirar esse 5% da porcentagem para transformar em gramas. Então, no caso, 5% corresponde, dividindo 5%, divide o 5 dividido por 100,
vai ficar 0,05. Então, a gente vai fazer 0,05 vezes 100. Por que 100? Esse 100 não é 100 gramas de sorvete, que ele quer saber o número de sorvetes de 100 gramas. Então, para todos, vamos calcular vezes 100. Então, a gente vai fazer 0,05, que é 5% da proteína aqui da questão que ele deu, que a gente tirou da porcentagem, trouxe ela aqui em gramas, multiplicou por 100, que é 100 gramas de sorvete, que ele quer saber, que deu 5 gramas de proteína. Então, a gente agora vai fazer uma regra de 3. Então, 1 grama de proteína, ela tem 16,7 kJ. Então, 5 gramas de proteína vai corresponder a quantos kJ? Vai corresponder a 87,5 kJ. Agora, da mesma forma, a gente vai fazer com os carboidratos. Na questão, ele diz que é 22% de carboidrato presente em um sorvete. Então, 22% tirando da porcentagem vai ficar 0,22. Vamos multiplicar também por 100, porque o número de sorvete ele quer saber o sorvete de 100 gramas. Então, iremos multiplicar 0,22 por 100, que vai ficar 22 gramas. Vamos fazer da mesma forma que fizemos com a proteína. 1 grama de carboidrato corresponde a quanto? A gente vai lá na tabela. Corresponde a 16,7 kJ. 22 gramas de carboidrato, que é o que a gente encontrou, vai corresponder a quantos? Então, a gente calculando 22 gramas vezes 16,7, depois dividindo por 1, vai ficar 367,4 kJ. Então, encontramos o valor da proteína e do carboidrato em kJ nesse sorvete. Falta o lipídio, que é a gordura. Então, ele diz que existe 13% no sorvete de gordura. 13% tirando a porcentagem vai ficar 0,13. Iremos multiplicar novamente por 100, porque é a grama do sorvete que ele quer. Fazendo novamente a regra de 3, como a gente fez tanto na proteína como no carboidrato, vai ficar 1 grama de proteína corresponde a quanto? 37,3, que a gente vai na tabela, de quilojoules. Então, 13 gramas de lipídio vai corresponder a 484,9 kJ. Então, a gente já sabe o valor de kJ de cada um desses nutrientes. Mas a gente sabe que no sorvete não está separado, no sorvete está tudo junto. E a gente quer saber o valor total de kJ presente nesse sorvete, não é? Então, a gente vai somar cada um, o valor que deu de kJ da proteína, do carboidrato e do lipídio. Que vai ficar como? Vai ficar a proteína mais o carboidrato mais o lipídio. Aqui está errado. Aqui é só o L do lipídio. Então, vai ficar 83,5 da proteína, mais 367,4 do carboidrato, mais 484,9 do lipídio, que vai ficar um total de 935,8 kJ a cada 100 gramas de sorvete. Então, cada sorvete de 100 gramas vai possuir 935,8 kJ. Mas o que ele quer saber? Quantos sorvetes uma criança ela vai poder consumir, sabendo que o valor energético diário que ela vai poder consumir é de 8.400 kJ. Então, vamos fazer a última regra de 3 dessa questão para poder encontrar quantos sorvetes essa criança ela vai poder consumir. Então, a gente sabe que em um sorvete de 100 gramas possui 935,8 kJ. Então, quantos sorvetes ela vai poder consumir, sabendo que o consumo dela permitido é 8.400 kJ. Então, a gente vai fazer essa regra de 3 e vai encontrar que o número de sorvetes que ela vai poder consumir é 9 sorvetes. Então, a alternativa certa é a letra D, 9. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado da aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!